descolonização do pensamento. Sobre isso que a gente vai falar hoje? É sobre isso que a gente vai falar. Aí, quando eu fui ver, eu falei assim, por que descolonizar o pensamento? Aí eu voltei. Colonização do pensamento. Aí a gente consegue entender. O que é colonizar o pensamento? Tem tudo que a gente acredita foi colonizado. Foi criado por alguém, num molde, a gente importou, a gente foram enfiando na cabeça da gente e a gente começou a acreditar piamente que aquilo é o correto, é o certo, é o verdadeiro. Cientificamente provado. Entendeu? Porque até na ciência a gente é direcionado. Impressionante como a gente foi colonizado. Porque então, tem um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele serviu de, como se fosse de, como fala, de fio condutor ou de norte. Ele serviu de norte para todo mundo. Por exemplo, uma coisa básica, né? No nosso caso, por que a gente só estuda a história do Brasil? Isso é uma coisa que a gente já colocou lá atrás, da necessidade de uma reformulação do currículo e tal. Por que quando a gente estuda a história do Brasil, a gente só estuda a história da colonização? E o que vem antes dela é período pré-colonial. Porque não valeu, só começa a valer a partir do momento que eles chegam aqui para nos colonizar. Então, mas por que eles? Porque eles pegaram isso aqui e escreveram do ponto de vista deles. Eles deram um norte para aquele lugar que já existia vida, que já existia história, tribos, já existia linguagem, cultura, já existia tudo isso, tudo. Né? Mas aí alguém vai lá e chega e como detém a escrita, né? É como se detivesse também todo o conhecimento, como se todo o conhecimento ficasse a partir dali. A partir de quem tem o poder. Não, pra gente entender descolonização, a gente tem que entender que foi colonizado. Sim. E que a maior parte das coisas que a gente crê não era originário. Não é nosso, não é originário nosso. Né? Sim. Nem da nossa cultura, porque na realidade nossa cultura é brasileira. Isso, você pensa. Aí você vai, essa coisa não é europeia, de volta, não é né? americana. Que você fez. Descolonizar, então vou ver colonizar. Você foi voltando, né? Se a gente fizer isso com a nossa história, a gente vai lá, de novo, no currículo de história, a gente passa um ano. Descolonizando. Não, estudando, colonizando, não. Um ano estudando história de Roma, por exemplo, Império Romano. Grécia, e aí Mesopotâmia, a origem do mundo, que mundo? Tá. O nosso mundo, e aí o mundo ocidental. Aí você fala, mas é a nossa origem. Nós temos origem dos povos latinos, né? Aí nossa origem é outra, não é a romana. E aquela que estava lá já? A gente descartou. A gente não se entende parte que é fruto dos povos que já existiam no nosso território. Entendi. Das tribos indígenas que estavam ali. E depois, quando o colonizador chegou e trouxe os africanos, né, sequestrou os africanos e trouxe-os como escravizados. Tinha mais, né? Ali, mais uma... A gente absorveu isso. Uma cultura, né? Várias outras culturas. Porque, assim, a gente também imagina que o Brasil dos indígenas, tudo falava a mesma língua, tinha a mesma cultura, adorava o mesmo Deus. Gostei. Várias. Vamos falar sobre descolonização do pensamento. Bora, vamos falar sobre descolonização do pensamento. Tá, que eu acho que vai dar muita pegada. Então me fala aí, pra gente falar de descolonização do pensamento. A gente tem que saber o que é colonização. Tá? E aí o que eu pensei? É um processo. A descolonização seria um processo de desconstrução de narrativas
porque coisas que vão dizendo pra gente que não são verdadeiras, e estruturas de poder. É o eurocentrismo, né, que as colônias trazem para moldar a nossa visão de mundo. Olha só, a gente foi construído para atender. A gente foi construído. Nossa, isso é... Então, quando a gente fala em desconstruir, a gente precisa entender e assim, que fique, né, nítido a coisa, que não significa jogar tudo fora, não é isso. É entender que não foi natural, foi imposto. Muita coisa do que a gente reproduz hoje, a gente não reproduziria se não tivesse sido colonizado. Sim. Né? E o que nos atende, tudo bem ficar com eles. O que hoje em dia, aquilo que nos acrescenta, aquilo que agrega, tá tudo bem. O que a gente está propondo é entender essas origens e repensar se isso realmente nos atende. Nos atende, exatamente. Né? Ou então... a gente está a serviço de alguém. Não está nos atendendo e está nos aprisionando. Nos aprisionando, nos porque apagando. Porque isso acontece também. É. Se a gente vai seguindo determinadas culturas que não são nossas e se sente aprisionado, a gente não está confortável. Se não está confortável, vamos repensar. Repensar, né? É isso. E isso serve para tudo, por exemplo, quando a gente fala, algumas coisas que a gente fala, algumas palavras, algumas definições que a gente tem, também precisam ser repensadas. Por exemplo, quando a gente fala em Oriente Médio, Extremo Oriente, por que é extremo em relação a quê? Médio em relação a quê? Em relação a quem colonizou aquela área, que foi o Império Britânico. Americanos. Então, como é que a gente chama americano? Americano se acha americano, gente. A América é imensa. Quantos países existem na América? Mas porque só um deles se autodenomina americano. São essas coisinhas que a gente vai reproduzindo e isso é fruto de uma imposição que a gente não percebeu. E a gente não está a nosso serviço. A gente está se excluindo do processo. Não é? Quando a gente diz que os estadunidenses, por exemplo, são americanos, a gente exclui todos os outros que moram nas Américas. E que por que não se chamam de americanos também? E a gente nem percebe, né? E a gente nem percebe. Eles vão empurrando a cultura deles, o jeito de pensar. O jeito de pensar, é isso. Por exemplo, as coisas o que a mapa gente mundi quer consumir. Isso é perfeito, sim. Né? Depois o diretor podia botar o mapa mundi lá, os dois modelos, que eu achei incrível. Como é que é o nome do outro mesmo? É Projeção de Mercator. Mercator. Então, esse foi o que deu origem ao mapa mais usado por nós. Que é esse planisfério que a gente vê e que é... aquele que o mundo fica aberto assim, tá. Nesse planisfério, a África, por exemplo, eu até notei, eu fiquei, cara, é chocante. A África, ela aparece tão pequena, perto do que ela é de verdade. A Europa parece enorme. Nesse mapa parece mesmo. Né? Então, os pontos de dominação, assim, quem construiu isso, porque foi quem desenhou, né? Foi um europeu. Então, ele constrói aquilo do ponto de vista dele. E para facilitar o quê? A vida dele, as rotas náuticas. Agora, se você faz, depois tem a outra que é Gal Peters. Essa é a mais próxima da realidade. Essa você vai ver, essa passou a ser usada depois de 1970. Ela começou a ser elaborada em 1855, mas só depois de 1970 que começou a ser usada. Ela tem um maior realismo. A África, por exemplo, que eu estou falando aqui, que parece pequena na outra, ela é 3 vezes o tamanho da Europa. Ela é 3 vezes maior do que o continente europeu. Quando a gente pega o Google Maps, se a gente for baixando, abrindo, é real. Aí a gente vê que tudo que a gente imaginava de tamanho de determinados lugares está completamente doido. Então, mas a gente já foi colonizado por aqueles mapas que a gente via na escola, lembra? A gente pintava, marcava trópico de... quando você divide o mundo. O mundo passa pelo meridiano de Greenwich. Greenwich fica onde? Na Inglaterra, no Reino Unido. Por que o meio do mundo é ali?
Quem determinou Quem isso? determinou isso? Se a Terra é redonda, que me perdoem os terraplanistas, mas se a Terra é redonda, por que quando a gente abre assim, ó, a gente está sempre na parte baixa? Por que não pode inverter? Por que não? Aí você fala, é bobeira. Não. Isso é construção. Isso é construção. Isso é para deixar a gente como inferiores. Inferior. Com certeza. Quando você fala assim, fulano é meu norte. O norte é sempre o exemplo. Tudo construído. Tudo construído. Quanto do que pensamos tem como referência o pensamento e a cultura europeia? Acabou de dar o exemplo aqui, ó. Bastante, né? Porque se eles os colonizaram, eles vieram trazendo as crenças deles para cá. E as crenças deles, inclusive, foram crenças de gênero. Sim. Masculino. Tudo em duplicidade, né? Sim. Eu estava vendo isso, Sim. olha. Sim. Civilizado e primitivo. Quem era primitivo? Quem era primitivo? Tudo que não eram eles era primitivo. Mas se você Racional bota no e irracional. Quem eram os racionais? os bárbaros. Quem eram os bárbaros? É quem estava fora do Império Romano. São irracionais. São os Vamos vândalos. dividindo. Vândalo era só o nome de um povo, mas ficou associado a quem vivia fora do Império. Se é fora do Império é ruim. Não é civilizado. Brancos e racionalizados. Qualquer um que não fosse branco, pode ser o negro, pode ser o latino, pode ser índio. Eles eram Era infantilizado. Era transformado em outra raça, porque a raça de verdade eram os brancos. Olha só, tudo importado. E homens e mulheres. E eu fiquei impressionada. Até isso eles vieram trazendo. Me conta essa história. Porque o que acontecia? Quando nós tínhamos mais de 800 etnias. Índios não, né? Povos originários. Como eles vieram trazendo. E não é isso, nada disso para eles era real. Esse lance de homens e mulheres não eram divididos assim. Não. Eles eram divididos em pessoas que detinham conhecimento e habilidades e as pessoas que ainda estavam aprendendo. Os mais velhos tinham todo um valor, entendeu? Muito mais valiosos do que os outros, porque tinham todo o conhecimento acumulado durante a vida. Eles vão trazendo essas culturas, vieram trazendo e botaram. E tudo que não era deles, importados deles, eles se caracterizavam como primitivos, como descartáveis. E olha, eu vou te contar uma história, mas que eu não sei o nome. Não sei o nome do santo, digamos assim. Mas é uma história muito triste. Assim, tinham alguns povos né, no Brasil que eles viam Só um minuto. Tinha alguns povos no Brasil. Caraca! Joga isso fora. Ei! Ali vai dar! Pronto, vai começar de novo. Senão ela vai ficar perturbando a gente aqui. Caraca, essa mulher tem uma pontaria. Não foi na minha testa. Bora. 1, 2, 3 e... Tinha alguns povos. Vai, desculpa. Desculpa. Eu tava olhando pra ela. A gente tava falando, eu tava assim... Hipnotizada, né? Eu sou psicótico com o bicho. Vai, continua. Então, tinha alguns povos. Tinha alguns povos no Brasil que entendiam pessoas que tinham duplo sexo. Ai, eu vi também. Tá, tu continua. Como pessoas muito evoluídas. Capazes de fazer milagres. Porque elas eram... é como se conseguissem sentir e ver os dois lados, né? Ou todos os lados, ou vários lados. E na tribo, assim, era uma pessoa que fazia o bem e que não entendia, não era nem essa palavra de era aceita. Ao contrário, era até endeusada. Era uma coisa, o diferente era bom. Aí chegou a colonização portuguesa com a moral cristã. O homem e a mulher. O homem e a mulher. E este indivíduo foi demonizado. E foi açoitado, foi morto em praça pública e aquela sociedade se desmantelou completamente. De novo,
Isso é um exemplo do que vem de fora, não entende o que, não está interessado e preocupado em entender o fluxo interno, o funcionamento interno, porque se acha superior e detentor da verdade e do poder e aí destrói. Isso aí é o terceiro sexo. E a gente faz o quê? Obedece. Reproduz. Né? Então, quando a gente fala em descolonizar o pensamento, é repensar sobre várias desses medos e desses pecados e dessas leis, né, que a gente vai obedecendo, sem parar para pensar quem fez, por que fez, tá? Com que objetivo? Quem, com que objetivo? Com que objetivo? Porque isso aqui, eu vi isso aí, como você falou, como o lance do intersexo. Pessoas do intersexo. Pode ser qualquer um, porque são vários tipos de pessoas. E então, como a gente teve que reaprender, porque teve um hiato no meio, que botou uma pedra no que existia, porque entendeu que estava errado, e aí o que estava aqui, ó, parou aqui, não continuou, a gente não veio aprendendo, não evoluiu, foi interrompido. E hoje a gente está tentando destruir essa muralha, essa pedra que está aqui para fazer uma conexão que já existia. Eu vou te dar outro exemplo. Os espanhóis, o colonizador espanhol, quando ele chega no Império Azteca, no Império Inca, quando ele chega lá, esses impérios, eles vivem, eram povos como os nossos, que viviam de acordo com a natureza, eles vivem dali. Então, eles conhecem as marés, né, a época da colheita, a medicina, né? Um aprendizado de séculos de experiência. Exatamente, ancestral. E aí, tinham bibliotecas vastíssimas, tinha exemplos, assim, reproduções, né, de operação cerebral. E aí você pensa, pô, aí chega o espanhol, que nem tinha na cidade dele, nem tinha canalização de esgoto, e lá já tinha tudo. Chega lá, entende que aquilo está tudo errado, mata todo mundo, toma a terra e regride. Ele nem foi capaz de aprender com o que estava lá. Podia estar muito mais na frente. Mas ele entende só pelo fato dele ter o poder da arma, né? E essas pessoas, eu acredito até que tenham evoluído para não entender a arma como uma coisa de poder. Talvez, a gente vai saber. Não vamos saber, porque a gente não conseguiu ter acesso a essa cultura. A gente não conseguiu conhecê-los. Muito pouco que nos resta, né? Assim, pra gente. E sobra tanto do outro lado, assim, a visão que a gente tem, a história que a gente estuda na escola, né? Os livros didáticos, foram todos escritos do mesmo ponto de vista. Então, tudo é uma construção. Exatamente. Do ponto de vista de colonização. E aí, hoje em dia, a gente fala já há algum tempo, né? A gente começa a ter uma linha que busca a história dos vencidos, que são desses que já tinham uma história e foram aniquilados. Então, a gente precisa se reconhecer. E é quase que um trabalho de aqueles caras que ficam com um pincelzinho para poder descobrir a cultura deles. A gente vai pincelando de arqueologia para descobrir. Por quê? Porque são fragmentos. Sim, e muito era história oral, que tinha aquela coisa do mais velho, né? Que sentava e passava a experiência. Porque o contador de histórias tem que ter vivido histórias para poder contar, né? É isso. E aí você interrompe isso para trazer um outro modelo pronto que podia funcionar em algum outro lugar, mas não significa que fosse funcionar neste lugar. Né? E você bota tudo, aprisiona tudo num formato que impõe a gente uma nova identidade. Isso que eles fizeram. Impuseram uma nova identidade para todo mundo. E isso levou séculos sendo feito. Aculturação. E aí a gente começa a reproduzir, a gente começa a se entender enquanto inferior. Né? A história dos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aí tem duas perguntas, né? Isso aí você define o desenvolvido e subdesenvolvido com base em quê? Assim, o que é o desenvolvimento? O que dá o desenvolvimento? E o que dá o subdesenvolvimento? E o que né, define o subdesenvolvimento? E é quem produz mais riquezas, né? Mais tecnologia, mais
Aí você pergunta, tá, mas esse aqui, por exemplo, ele precisaria disso aqui? Porque hoje em dia, mesmo aqui em Portugal, a gente ainda tem, que também precisaria rever o conteúdo, né, de história daqui de Portugal, porque muitas escolas ainda reproduzem a ideia de que a colonização serviu a um propósito, foi um bem para o outro. Quase que Eles uma levaram a filantropia. modernidade. Nós estamos onde estamos por causa deles. E é verdade. Eu Nós também estaríamos em outro lugar se não fosse Eu eles. acho que a gente está onde está apesar deles. Tá tudo isso, bem. né? Então, assim, é uma constatação do que foi. E a gente pode fazer diferente. E pra gente fazer diferente, a gente tem que entender que isso aconteceu. E abandonar o complexo de vira-lata, né? E esse complexo de vira-lata, ele surge por quê? Porque olha só, são tantas informações que a gente não participou da construção. A gente não participou de nada, deram pronto pra gente. Olha, aconteceu assim por causa disso. E vocês estão aí, nesse lugar. Mas quem definiu o que aconteceu? E aconteceu, sabe Segundo uma verdade e moldes que que tem eles dois importaram. lados? Sim. Eu vou te contar uma história que eu briguei com fulano de tal. Aí eu vou te contar a história. Olha, é o meu ponto de vista. Se você for ouvir a outra história, Vai ser o ponto de vista vai ser dela. o ponto de vista dela. E as duas são verdades. Não, eu pesquisando sobre isso, a gente vê a linha portuguesa, Sim. porque acaba, onde a gente mora, a gente consegue ver as duas vertentes. Sim. Porque quando a gente bota no busca, Bem, vem dois posicionamentos. Então dá pra ouvir os Sim. dois lados da história, né? E eles realmente acham, eurocentricamente falando, que eles foram agregadores em vez de destruidores. Sim. Eles são ensinados a São. se verem como... e por isso que eles também precisam passar por uma revisão histórica, assim, o currículo de história, né, de Portugal Eles também têm que precisa ser descolonizar o próprio pensamento Exato, deles, porque eles não exato. moram mais numa colônia, eles não são mais metrópole de ninguém. E o mundo está globalizado, né? Todo mundo é importante para alguma coisa, né? Todo mundo contribui é um mundo com alguma só. coisa. Você ficar lutando contra isso, se achando superior, você está atrasando, na verdade, a sua É o seu próprio vida. desenvolvimento. E é isso que está acontecendo. Eles estão atrasando o próprio desenvolvimento dele. Todos os países hoje em dia que se focam, que estão escolhendo, estão escolhendo achar que podem se cercar de muros e se isolar do resto do mundo, estão andando para trás. Porque vê o outro como inimigo e não como E parceiro. estão andando para trás, inclusive, para o próprio desenvolvimento. Porque estão regredindo. E fora que você começa a alimentar uma sociedade com muito ódio. A gente viveu isso. A gente está vendo isso acontecer aqui e em agora Portugal. a gente está vendo isso aqui. Dá até dó, né? Dá. E assim, a gente assiste de camarote o que a gente já viveu. E continua vivendo, né? Porque assim, por mais que a gente tenha trocado, né, tirado um tirano, né, e colocado um presidente, a gente deixou os vermes as marcas. Não, né? ainda tem muita gente, muitos lugares ainda estão comprometidos. Muito. Com posicionamentos retrógrados, para não dizer assassinos. Não, qual é a outra palavra que a gente pode? Para não dizer fascista. Para não dizer fascista, ainda tá, mas estamos um dia de cada vez, né? A gente passa uma semana mal, porque a gente tem que combater. Como é que foi o negócio da. Acho que esqueci o nome. Que a gente tem que combater a. A gente foi pra rua brigar contra isso, tô querendo levar pra lá. Da PEC? A PEC não, da blindagem. É. A gente passa uma semana mal, porque tem que combater a PEC da blindagem. Na semana seguinte eles jogam outra coisa para deixar a gente preocupado de novo, porque estão sempre querendo tomar os espaços democráticos. É isso. E quando a gente fala de descolonizar o pensamento, a gente não está falando só do que foi nosso colonizador. A gente fala de quem reproduz esse pensamento em benefício próprio. Né? Não, Hoje é o capital. Exatamente. Nós estamos vendo um monte de gente que se vendeu
para poder continuar reproduzindo isso, porque está atendendo ao dinheiro, ao capital, ao benefício para o seu próprio exatamente. quadrado, né? Então, você abre mão de um bem comum para o seu próprio bem. Eles não sabem nem o que é bem comum. Não. Tem não hora sabe. que a impressão que eu tenho é que as pessoas não sabem o que é bem comum. Não sabem mesmo. Para descolonizar, a gente tem que repensar tudo, né? Tudo. Vestimenta, religião, amor, ódio, gênero. Sim. Mas certo, errado, proibido e o que é permitido. Até o jeito da gente se comunicar e achar a postura nossa com relação às outras pessoas, sim. A gente tem que repensar. Tem. A gente vai ter que criar uma nova cultura. Aproveitando o que for útil, mas a gente tem que chegar nas pessoas primeiro. Eu acho que isso é o processo de descolonização, né? Eu acho que é isso. A gente vai devolvendo o que não é meu, assim, né? Não, e ficando com o que te interessa. Mas o que te interessa em benefício o que te interessa e o que interessa é o coletivo. Sim, a todos. Né? Porque se a gente for pensar, vai interessar o quê? Você ficar no próprio quadrado recebendo uma grana altíssima e que se dane os outros. Que vida horrível, encastelada, né? Assim, Rapunzel. Até que esse tema é bom. Deixei de falar um monte de coisa. Deixou? Deixei. O que você deixou? Puxa, esse lance do intersexo eu achei muito legal. Você falou? Você falou? Sim, segundo a organização do intersexo australiana, uma em cada 100 pessoas é do intersexo. Não tem aquela sigla LGBT, blá, 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 blá. Cada um desses ali é uma representativa, e seria uma dessas terceiras pessoas. Que elas, como elas não encontram o lugar delas no mundo, elas ficam o tempo todo se sentindo fora do eixo. Que pena. Um eixo criado exatamente pela divisão dos binários, que é civilização e primitivo. Sim. Eu achei muito legal a mulher explicando. Civilização e barbárie. Ele vem trazendo isso pra cá. Só existe os civilizados e incivilizados. Civilizados somos nós, vocês não são, não. Porque racional e irracional. Eu. Racional sou eu, vocês não são racionais, não. Por isso eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que dizer o que você precisa fazer, eu tenho que te colonizar, porque você não é capaz de fazer isso sozinho. Eu sou o branco e o resto é o resto. É o resto. Eu sou homem, eu controlo, eu mando, vocês... Coitado. Obedece. Tá difícil, hein? Aí, tá bem. Que pena. Mas é isso, né? Tá bem. Deixamos uma... Isso merece que vocês se aprofundem mais nesse E antes conteúdo. da gente se despedir... Sim, eu sou Laura. Eu sou Karen, mas antes disso... Sim. Segue a gente. Compartilha. Curte. Comenta, se inscreve. Fica aqui com a gente. É isso. A gente gosta muito de conversar com vocês. E conversar com você. Tchau. Tchau. O que motivou vocês a falar sobre isso mesmo? Ela que motivou. Então, foi por causa dessa ideia de que a gente teve que... A gente encaretou no sentido de não ter seguido um caminhar mais natural. A gente já tinha atingido a liberdade sexual, mas não, esse aqui é o outro. Isso. Esse não foi encaretando? Não, foi descolonizando. Você fechou, né? Você embora explodiu aqui. Eu também fiquei assim, tico-teco aqui, obrigado. Não, a gente falou direitinho. Faz paz, então, não, pra ler direito. Tá, não, porque as bolas não. Não, você falou direitinho, tá tudo certo. Tá. Não, descolonizando, o que gerou foi que eu assisti um podcast de uma mulher que eu admiro muito, uma egípcia, que já não está mais entre nós, e ela falando que como a gente reproduz na fala e no gesto a ideia, a cultura do colonizador.
E aí ela cita essas coisinhas, ela falou assim, quando eu ia a Londres, né, quando eu vou a Londres, eu falo assim, eu vou lá no Médio Ocidente. Aí todo mundo, Aí ela, mas se você fala Oriente Médio, ninguém questiona, ninguém ri, porque é o natural, mas é natural porque se é ponto médio, é em relação a quem? Ela inverteu. Aí é piada, né? Por que é piada? Se tá no médio, né? Tá no meio do caminho, é meio do caminho pra mim também, né? Em relação a você. Extremo Oriente. Eu vou lá no Extremo Oriente. Eu sou japonês, vou lá em Londres, vou lá no Extremo Oriente. É Extremo Oriente. Extremo Ocidente, no caso. Em perspectiva do japonês, é óbvio que E ela começou a falar essas coisas. Eu li um livro, é A Outra Face de Eva, que ela escreveu. E eu fiquei assim, gente, começava assim... Sabe o livro que você demora anos lendo, porque... Exagero. Mas porque cada frase é um soco, é uma tirada de véu, você fica assim, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso, é óbvio. Mas não é óbvio depois que alguém mostra pra gente. Exatamente, porque a gente vai reproduzindo sem nem pensar a respeito. Eu quero comprar esse, Gênero e Construção Social. De quem? De Ekiamune, até anotei aqui. Porque eu mandei o vídeo pra você. Tá. Vou parar aqui, tá? Não, pode continuar, a gente toca de... Vou parar pra Isso, começar. pro próximo. Tá bem.